subir do presencial, solene de culto também sejam conduzidos em paz e levados em paz para suas casas após o término desse mesmo ato. Por Jesus Cristo, nós te oramos, agradecendo e pedindo. Amém. Amém. Vamos estudar a última lição referente ao terceiro mandamento. Por favor, irmãos, vamos lá para o texto de Êxodo, capítulo 20. Onde está o terceiro mandamento, versículo 7. O texto diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente que tomar o seu nome em vão. Eu gostaria de abrir isso hoje com uma pergunta, não lendo a pergunta e resposta da lição, mas uma pergunta direta aos santos de Deus. Deus punge todos que quebram o mandamento da sua palavra. Tanto referente ao ímpio, como também referente ao justo. No vosso entendimento, irmãos, o ato de punição de Deus é mais severo sobre o ímpio ou sobre nós justos? Não quebramos esse mandamento. Estou vassalado aí, né? Vou repetir a pergunta. O ato de punição de Deus é mais severo sobre nós ou sobre os ímpios? Sobre nós. Quem acha que é sobre nós, levanta as mãos. Quem acha que é sobre os ímpios, levanta as suas mãos. É sobre nós, porque conhecemos a palavra, que é certo, que é errado. Se a gente tem falhas. Ela se antecipou, mas eu estudei a lição e não comentei nada com ela, mas ela disse o que ele disse. Ele não deixa de ser severo sobre os ímpios. Ele é severo porque a gente sabe que a ilha judicial ela não é uma ilha para recuperação, ela é uma ilha para condenação. Né? A perdão é para recuperação, mas não deixa de ser severo. Então, o ato punitivo sobre nós é mais severo em relação ao conhecimento que nós temos do mandamento, da doutrina, enfim, da revelação especial que é a palavra de Deus. Ela tem maior peso sobre nós. Ela tem maior peso sobre nós. Não para nos, graças a Deus, não para nos, de certa forma, exterminar no sentido de condenar. Claro que a gente sabe que Deus usará para a nossa restauração final. Isso coopera no processo da restauração final, no conjunto da obra. Mas ele é mais severo porque nós temos conhecimento. Por exemplo, quando o mandamento diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. O que acontece? O ímpio, ele pode até ser informado disso, ele toma conhecimento disso assim: eu fui informado, ele vai ser punido. Mas o justo ele já conhece, ele já assimilou. Uma Paula, só para clarificar aqui, e a Luísa, Maria Luísa pode ir. Está entendendo, irmãos? Então a gente começa assim. Então a pergunta é: quais são as razões anexas ao terceiro mandamento? Essa é a conclusão dos estudos que eu nem cheguei a enumerá-los, mas foram vários. Resposta: elas estão nas palavras. Primeira sentença: o Senhor teu Deus. Segunda: e o Senhor não terá por inocente que tomar o seu nome em vão. Nenhum ser humano será tido por inocente ao tomar o nome, quer dizer, tomar que significa usar o nome do Senhor em vão. Porque sendo Ele o nosso Senhor e o nosso Deus, não devemos, portanto, profanar nem abusar do seu nome de nenhum modo. Especialmente porque Ele estará longe de absolver ou poupar
os transgressores do seu mandamento, nem deixará que escapem do seu justo juízo, embora muitos deles escapem das censuras e castigos dos homens. Essa parte final aqui, para ainda passar por ela, mas só para dizer que a impunidade ela existe por parte das autoridades, até autoridades eclesiásticas, né? Das igrejas, que são justamente as autoridades das igrejas locais. Mas mesmo que isso aconteça, isso acontece muito de forma bem assim, significativa dentro do contexto do evangelho falso, né? Mas também dentro da igreja onde se prega o evangelho verdadeiro, há casos de tais pessoas que assim agem não serem censurados e não receberem castigo. Partindo do princípio de uma igreja saudável, dos sinais de uma igreja saudável. Onde dentro do princípio de uma igreja saudável tem que ser uma igreja que seja disciplinadora, que use do princípio da disciplina. E por muitas vezes, algumas autoridades eclesiásticas se sentirem, eu não vou usar o termo medo, mas às vezes constrangidos por alguma situação, até mesmo de perda numérica, de números da membresia, às vezes, e isso gera outras perdas, né? E eles mitigam, passam a mão por cima. E aí a igreja, mesmo sendo uma igreja que compactua de uma pregação verdadeira, em parte de um evangelho correto, esses homens cometem essa falta. A gente vai passar por ele. Mas vamos analisar ponto por ponto dentro do tempo que vai ser possível. Então, primeira coisa, vamos analisar toda a resposta. O catecismo traz aqui os comentários e o primeiro comentário é: que significado há em afirmar que Deus ele é o nosso Senhor? A primeira pergunta dentro desse comentário diz que significa que Deus é soberano. Se Deus é soberano, ele não é um Deus limitado. Ele não é um Deus limitado. Então, esse termo aqui, Deus é o Senhor, e Ele é o nosso Senhor, está se referindo à majestade e à autoridade de Deus. Então, quando nós dizemos o Senhor, teu Deus, nós estamos dizendo e evocando o seu princípio de autoridade e de majestade, como sendo Deus, único, verdadeiro, grande, Rei do universo, monarca do universo. Consequentemente, ele e consequentemente o seu nome deve ser tratado de forma reverente. Não pode haver em nenhum momento, em qualquer circunstância, usar o nome de Deus em vão, profanar esse nome, desonrar esse nome, ser irreverente para com esse nome. Porque quando nós usamos essas palavras, o Senhor teu Deus, e onde é que está essa palavra, essa sentença? No início, no capítulo 20, no início, na abertura do decálogo. Olhe lá, por favor. Então fala o Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus. Ele está dizendo: eu reino sobre tudo e tudo, sobre sua autoridade maior. Eu devo ser tratado de forma reverente. Meu nome não deve ser usado como motivo de desonra, de reverência. E aí, dentro dessas duas palavras, desonra e reverência, a gente passou já por isso, claro, em muitas sessões. A gente pode pensar em muitas coisas. Claro que eu gostaria de abordar isso aqui, mas a gente tem uns 7 comentários. Eu não gostaria de encerrar o capítulo 13, o terceiro mandamento, passar para o quarto, sem abordar esses 7. Eu resumo de tudo que nós já estudamos nesses dias, né? Esses domingos que o Senhor nos proporciona. Mas, usar o nome de Deus para questões que
não são questões corretas. E é o que mais nós temos visto na sociedade que nós vivemos, nos dias que nós vivemos, usando-se o nome de Deus. Numa simples frase, uma simples colocação, não precisa ser um grande evento, um grande escândalo, um grande ato de irreverência, como os que nós temos visto. Mas basta no dia a dia que isso é mais constante, porque os grandes eventos eles são assim, esporádicos, eles acontecem de vez em quando, mas no dia a dia, no calor, vamos dizer assim, no calor da hora, é o que mais nós ouvimos. Ai meu Deus, tomara que não aconteça isso, que Deus não deixe acontecer isso. E isso, em maior parte, quando não é da boca nossa, que conhecemos essa verdade, é da boca dos ímpios. E isso é usar o nome de Deus em vão. Isso é tomar o nome de Deus em vão. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Esse nome é tão santo, irmãos. Esse nome requer tanta reverência pela expressão Senhor teu Deus, como é requisitado já no início na abertura do próprio decálogo, que a gente tem que pensar 2, 3, 4, 5, quantas vezes for necessário antes de pronunciarmos o nome do Senhor Deus, o Deus único e verdadeiro. E por vezes a gente está quase se comparando à impiedade, ao mundo e ai meu Deus, meu Deus. Isso é tomar o nome do Senhor Deus em vão, usar para questões que eu sei que a vida da gente é pautada toda em obediência a Deus, mas cometemos exageros e esses exageros significam pecados, né? Porque o termo o Senhor teu Deus está se referindo à majestade de Deus, a majestade de Deus. Eu lembro, vocês podem muito facilmente lembrar disso, que quando se vai à presença de uma autoridade, tem que usar os nomes que são pertinentes a eles, os nomes que são atributos daquela autoridade. Se você chegar na frente de um juiz e disser você, tu, ou até mesmo o Senhor, você pode ser advertido. Vossa Excelência. Existem pronomes de tratamentos que evocam um princípio de respeito. E a gente vê o nome do nosso Deus em piadas. E piadas essas aqui muitas vezes dá risada. Só basta ver o TikTok. É TikTok mesmo, né? Não é TikTok não. Se eu digo TikTok, mas é sempre TikTok. Usando o nome de Deus para piadas. Usando a imagem de Deus, profanando este nome. Irmãos, a gente não está tratando com qualquer Zé Ninguém, permita a expressão, da vida. A gente está tratando com o nosso Deus, como o mandamento diz, o Senhor teu Deus. Então fala Deus todas essas palavras. Ele mesmo disse: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Precisamos tomar cuidado diante das nossas afirmações, das nossas falas, das nossas colocações e até mesmo diante daquilo que nós temos escutado aí por fora, né? Muitas das questões que nós temos escutado. A segunda coisa que o mandamento, que a lição nos traz acerca do mandamento é o que significam as palavras teu Deus no terceiro mandamento. Isso implica um princípio pactual. Falar de pacto nos dias atuais dentro da igreja evangélica é como se procurar por farinha. É coisa rara falar de pacto, aliança. Porque essa expressão implica numa relação pactual com Deus. Além de implicar numa questão de majestade e autoridade, ela implica também numa questão pactual entre Deus e o seu povo. Eu sou o Senhor teu Deus. É o Senhor que está dizendo: eu sou teu Deus. E vocês são o meu povo. Vocês são aqueles que foram trazidos
de fora de uma esfera não pactual para dentro de uma esfera pactual. Isso é um mandamento. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Saiu de uma esfera, de um contexto, de uma vida, de uma conduta não pactual para agora entrar dentro de um princípio pactual com Deus. Então essa expressão, eu sou o Senhor teu Deus, essa expressão teu Deus, ela evoca, ela nos lembra que nós somos o povo da aliança, que nós somos o povo do pacto, que Deus fez conosco em Jesus Cristo. Nós somos aqueles que antes não éramos povos, o povo, melhor dizendo, e agora sois povo, sois herança. Como o apóstolo Pedro diz, sois propriedade particular, peculiar de Deus, que agora vocês podem chamar Deus de teu Deus, meu Deus, dentro de um sentido especial, que é o princípio de relação em Jesus Cristo. Um princípio de relação todo especial entre este mesmo povo e esse Deus que é o nosso Deus. Então é nesse sentido que nós somos obrigados, temos a obrigação de usar o nome de Deus de forma reverente nos momentos corretos da nossa vida. O ímpio, quando ele está num estado de sofrimento, de dor, no meio do hospital, a palavra que ele mais evoca, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, como se ele tivesse o direito de dizer que Deus é o seu Deus. Isso envolve um princípio pactual que só pertence a nós, irmãos, porque Cristo, ele crivou, ele imputou a nós essa esfera de relacionamento. Por isso que há esse princípio de obrigação de nós sermos reverentes e corretos no emprego, no nome de Deus. O tomar o nome de Deus é um princípio errado para todo mundo. Mas para nós, agora aquela pergunta que eu fiz a vocês no início, que está dentro desse comentário aqui, mas para nós que vivemos dentro da esfera do pacto, que temos o conhecimento da constituição do pacto. A constituição do pacto são os mandamentos, é a lei do Senhor, é a palavra de Deus. E que esse conhecimento pertence a nós, quer dizer, que essa constituição nós a conhecemos, que é a palavra de Deus revelada a nós, torna-se por parte nossa um pecado muito maior e um ato de impiedade muito maior se nós cometermos esse pecado em relação à questão do ímpio. Porque nós somos um povo de Deus. Porque Ele é o nosso Deus. Está lá no versículo 1. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Nós somos propriedade de Deus. Pode falar. Quando a gente, nós cristãos, recebemos algo de ímpio e a gente diz assim, Deus te abençoe. Isso também se refere a chamar o nome de Deus em bom para eles. Um emprego correto do nome de Deus. Uma situação correta. Correta. A situação é incorreta. Não é um emprego correto. Estamos tratando de uma forma incorreta com o nome de Deus. É quebra do terceiro mandamento. A gente viu várias situações, né? É usarmos o nome sagrado do nosso Deus para abençoar algo que Deus não abençoa dentro do contexto da sua chamada para a salvação. A bênção pertence ao povo. Ah, pastor, mas tem as bênçãos da graça comum. Correto. Mas a gente precisa dirimir, discernir e aplicar, sermos específicos para que não haja contradição. Que nós conhecemos. Por exemplo, quando a gente diz assim, eu te amo com muito, a gente tem que especificar que nós o amamos dentro de um contexto filantrópico, não dentro
um texto salvífico. Dizer, Jesus te ama e eu te amo. É errado. Faço uma pergunta. Qual é o mais fácil dizer, Jesus te ama e está omitindo uma verdade ou dizer uma verdade? Sobre ti, Pai, a ira de Deus, Deus está ligado com ti. Claro que a segunda opção é a mais correta, mas é a que nós não usamos. Porque a gente não quer machucar, não quer perder. Entende? Aí a gente caracteriza o Evangelho. O Evangelho não é para ser caracterizado. Só tem só uma imagem, que é realmente a imagem daquele que nos criou. Porque o Evangelho já diz um certo teólogo nos nossos dias, que Davi, John Weber, que o Evangelho é Deus, o Evangelho é Cristo. É a imagem de Deus, ele é a imagem de Cristo, ele revela a Deus, ele revela a Deus. A quem? Ao Ele de Deus. Inclusive, quando já aconteceu comigo, eu falar assim do professor e dar uma travada de um sentimento que eu não sei explicar, que como que eu tivesse errado no que está falando aqui. Entendeu? Eu fiquei assim, por isso que eu perguntei agora. Porque a forma que eu penso é assim, como a graça comum pode alcançar eles através de nós, eles podem nos abençoar. Aí, aquela travada assim, a medida na minha. Melhor usar a expressão que Deus te retribuiu. Que Deus eu vai retribuir com o seu decreto. Quando nós dizemos que nós somos abençoados por uma ação do ímpio, porque a bênção não veio do ímpio. O ímpio foi só o estouro. A bênção de Deus. Nem o próprio ímpio sabe que se disser isso. Entende isso? Entende? Terceiro comentário. De que modo é muitas vezes desconsiderada e negada a soberania de Deus hoje? De várias formas, dentro da visão moderna, ela é negada da seguinte forma: quando considera Deus apenas amor e bondade. Deus é amor e bondade, e ponto final. É como se Deus tivesse só dois atributos. Isso é desconsiderar a soberania de Deus. Deus é muito mais que isso aqui. Claro que Ele é amor e Ele é bondade. Porque essa visão trata de um Deus apenas benevolente, que faz o bem. Ele é amor e Ele é bondade. Então Deus não pode ser um Deus que é um Deus de ira. Um Deus que retribui. Um Deus que, como diz o mandamento, porque o Senhor não terá por inocente que tomar o seu santo nome em vão, Ele vai cumprir. Deus não é isso. Então, a visão moderna hoje, essas duas palavras se resumem. É como se amputasse todos os demais atributos de Deus e dissesse a Ele que Ele é só bem, só bem, só bem. E Ele, por ser um Deus que é só bem, Ele não pode ser ofendido pelo pecado humano, porque Ele é tão bom, tão bom, tão bom, que o pecado humano não consegue ofender a Ele. É isso. O pensamento moderno hoje traduz. E esse pensamento moderno está dentro das filosofias, dessas seitas e do falso evangelho. De que Deus não está sendo ofendido pelo pecado do homem. E a palavra de Deus diz que o pecado do homem, ele é um ato de rebelião contra Deus. Deus se ofende, porque ele é um ato direto de ofensa contra o nosso Deus. Essa é uma visão errada que nós não podemos tomar partido dela. E de outras que vierem se apresentar, precisa analisar muito. Isso é muito diferente daquilo que a Bíblia revela acerca do nosso Deus. Ou melhor, isso é muito diferente daquilo que é revelado acerca do Deus que nós cremos, o Deus da Bíblia, que é um Deus infinito, que é um Deus eterno, que é um Deus que se ira contra o pecado, né? Que é um Deus que é imutável, que não se deixa mudar por situações, que é um Deus santo, que é um Deus salvador, justo, verdadeiro. Então, por ele ser justo, ele não deixará de punir todo o pecado que se manifesta na face da terra. Que esse pecado, antes de nós dizermos assim, eu pequei contra fulano,
Pequei contra ti somente, e não sou digno de ser tratado como um dos seus filhos. Trata apenas, está lá em Lucas, a parábola do filho. Quarto comentário. Como é hoje, é isso mesmo. Muitas vezes negada ou escurecida a relação pactual com Deus, expressa na palavra teu Deus. Isso é aquilo que eu disse no início. Falar sobre pacto, aliança. Primeira coisa, não sei se vocês conhecem, claro que tem as exceções, mas todo mundo hoje se diz filho de Deus, principalmente o ímpio. Ele não vai ficar fora desse contexto. Vai dizer um ímpio que ele não é filho de Deus, não, você vai estar na briga. Como é, rapaz? Só tu que é filho de Deus, quem és tu? Isso é obscurecer a relação pactual de Deus, expressa teu Deus na sentença. Teu Deus. Como é que uma pessoa pode dizer que é filho de Deus estando fora da redenção? Como é que uma pessoa pode dizer que é filho de Deus quando está fora da eleição, da predestinação, fora da regeneração? Que são ações contidas dentro do pacto. A Bíblia ensina que é um povo especial. Um povo especial que Deus chamou para ser o seu povo, né? Chamou do mundo do pecado, para ter comunhão com Ele. E essa comunhão permanente, preservada por Ele. E que tem sentido, que tem razão na vida. Porque ela foi firmada por Deus em Cristo. Como é que essas pessoas que estão de fora querem ter esse direito? Isso é obscurecer. Então, quando se prega o Evangelho e se diz assim, um Evangelho, não é o Evangelho é artigo definido. Vocês que estudam português sabem. Estudaram, quem deve estudar isso. Mas aí dá várias opções de outros Evangelhos. Mas é só um. Mas como se houve um Evangelho, dizer, você é especial. Você está dizendo que é filho de Deus. Você é importante para Deus. E por muitas vezes deles, vocês também são filhos. Não tratam eles como criaturas de Deus. É o que está sendo abordado nos dias de hoje com relação à reforma protestante. Que vergonha! Pessoas que conhecem essa verdade, estendendo a mão para dizer, vocês também são meus irmãos. Aqueles que são contrários a essa verdade sendo chamados de irmãos. Que incoerência! Que incoerência chamar de irmãos só porque faz parte de um certo credo religioso e que é contrário àquilo que nós cremos, que nós batalhamos pela fé, mas eu tenho que chamar também de irmão. É a mesma coisa, me desculpa se eu estou sendo grosseiro, mas é a mesma coisa de você chamar Satanás de Senhor. É a mesma coisa. De chamar o principal adversário da igreja de Senhor, ou de amigo, ou até de irmão também. Não existe isso. A gente não pode obscurecer essa relação atual. Eu sou o Senhor teu Deus. Nós temos um Deus, e essa relação foi firmada na predestinação. Efésios 1, 5 a 7. Predestinados antes da fundação do mundo para sermos filhos adotivos em Cristo Jesus. Existe um princípio de adoção que passou pelo crivo da mediação de Cristo Jesus, que foi o poder substitutivo, que nos substituiu, que morreu a minha morte, a tua morte, a nossa morte, e nos incluiu a morte agora inclusiva da relação pactual que nós hoje temos com Deus. Povo do pacto, povo da aliança. Essa expressão precisa ser mais constante no nosso vocabulário. Precisa estar mais presente no nosso vocabulário, porque ela é diferente, ela é alheia, até mesmo para o mundo cristão reformado. Quinto,
Porque Deus não deixa escapar do seu justo juízo quem quebrar esse mandamento. O que é? Início assim, curto e grosso, porque ele é justo. Ele poderia. Será que ele não poderia, pastor, deixar os eleitos escapar dessa punição? Ele seria justo. Ele precisa punir o pecado. Eu não sei se os irmãos tiveram esse interesse de pegar o decálogo aqui, do capítulo 20, versículo 1 ao versículo 17, que são os 10 mandamentos, e darem uma olhada e observarem que eles têm um princípio de unidade. Eles não são mandamentos. Esse é assim. Esse é assim. Eles partem de um princípio como se fosse sendo delineado nessa unidade. Os primeiros 4 evocam nossa relação com Deus, nossa obrigação com Deus. Os outros 6 evocam nossa relação, obrigação para com o próximo, mas que não deixam de ser também para com Deus. Então, essa unidade como lei de Deus, esses 10 mandamentos ele tem. Então, essa questão do mandamento de não tomar o nome de Deus em vão, e que diz respeito aqui a honrar a autoridade do próprio Deus, ela vem como uma advertência a nós especial de que Deus não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão, seja ele lá quem for. Ele vai receber a punição. Por isso que precisa ter mais cuidado, nós precisamos ter mais cuidado. Porque nós somos o povo do pacto, nós conhecemos a Constituição. E se nós a quebrarmos, a gente sabe que a gente vai ser punido por Deus, e a punição é muito severa. Eu lembro quando Paulo fala lá em Coríntios que muitos daqueles que estavam se comportando de forma desonrosa do ato da Eucaristia, muitos deles estavam doentes e alguns já haviam, de certa forma, morrido. A palavra doentes ali que Paulo prega no texto faz referência a uns que Deus já havia recolhido, mesmo como eleitos dele, Deus já havia matado mesmo. Quem mata é Deus. Tá? Nós cometemos assassinatos, mas Deus mata. Por uma questão de estarem sendo desonrosos acerca daquilo que eles já haviam sido esclarecidos, informados. Então, irmão, quando você abre a boca aí fora e sonegar é roubar a verdade do Evangelho e prega um outro Evangelho que não é esse, quando você sonega, você descaracteriza e nega a verdade do Evangelho, já não é mais o Evangelho de Cristo. Você está fazendo isso aqui, recebendo um ato de punição da parte de Deus, porque Deus não vai deixar de punir você. Se você aqui recebe o ensinamento de uma forma, mas lá fora é o dia a dia, a vivência, é a vida. Faz de outro jeito, ou até se assemelha à pregação do Evangelho do Anticristo, com aquela preocupação de querer, no dia de hoje, ter muita gente aqui dentro, e eu também sou contra ter, eu queria que toda bancada tivesse completa, tá? Mas eu tenho que me respaldar naquilo que o Senhor diz. Na sua palavra, e dia após dia o Senhor vai acrescentando à igreja os que estão sendo salvos. Sem pertence ao Senhor, o acréscimo é do Senhor. Deus me livre, que Deus nos livre de estarmos acrescentando à igreja pessoas que não são salvas. Deus nos livre desse proceder. A melhor coisa do mundo é saber que aquilo que está sendo acrescentado é o Senhor que está acrescentando. E também que Deus nos livre de estarmos tirando de dentro da membresia da igreja pessoas que de fato são livres. A gente vai até abordar um pouco sobre isso hoje lá em Gálatas. O princípio de levar a carga uns dos outros, examinar-se a si mesmo quando for repreender um outro irmão. Está dentro desse contexto. Sexto, está quase lá. E o tempo também está quase lá. Tomar o nome de Deus em vão é um grande pecado. Sim. O mundo ímpio não considera tomar o nome de Deus um ato de violação. Nem passa por na cabeça deles.
nem considera que isso seja um pecado. Afinal, o pecado para eles já foi tudo relativizado, né, em termos de pecado. O que para eles o que para a gente é pecado, o que a Bíblia trata como pecado, eles relativizam, não é pecado. Mas a gente precisa entender que a visão de mundo, a visão que eles têm acerca do que é pecado, do que não é pecado, sobre o que é certo, sobre o que é errado, está muito longe de concordar e se harmonizar com a revelação da lei moral de Deus, que é o decálogo, conforme nós temos escrito na Bíblia. Então, tomar o nome de Deus em vão é sim pecado. Usar o nome de Deus em qualquer situação em vão é pecado, de forma incorreta, em horas incorretas, é pecado sim, mesmo que lá fora você vai escutar coisas desse tipo. Não, isso não é pecado, que besteira, não sei o quê, que exigência é essa, que zelo extremado é esse, que ato de puritanismo exacerbado é esse. Você vai escutar termos mais ou menos como esses aí e outros. Esqueçam, eles não têm uma visão correta do que é certo e errado. Porque a eles não pertence o conhecimento da palavra de Deus. E por último, é normal escapar das censuras e punições dos homens que tomam o nome de Deus em vão? Sim, foi aquilo que eu comentava no início, fica como comentário agora. É muito fácil. Geralmente, isso deve ser uma atitude, vou usar a palavra técnica, deve ser uma praxe, acho que deve ser uma coisa normal, constante. Quando se vai exercer o ato de disciplina sobre o membro da igreja, ou às vezes quando se vai levar uma palavra de admoestação, de exortação, contra algum pecado ou algum erro que esteja para adentrar no seio da igreja, nós precisamos entender uma coisa. Nós precisamos velar por aquilo que a palavra de Deus diz. Porque é muito normal, por exemplo, nesses lugares onde não se tem esse zelo pela lei moral, e quando vai se praticar um ato de disciplina, nem sequer lembra-se de confrontar com o decálogo. E o correto é confrontarmos com o decálogo, fazer o confronto com o decálogo. Nenhum pecado foge ao princípio da lei moral, seja de qualquer área da vida. Ele vai estar contextualizado com a quebra de um dos 10 mandamentos e, consequentemente, dos 10 mandamentos. Porque os 10 mandamentos é uma unidade, não é partido, dividido. Quebrou um, quebra os 10. Então, a opinião que de certa forma impera aí fora, né, é de pessoas que estão blasfemando contra a própria lei moral de Deus, que estão com essa lei moral nas mãos, que é a palavra de Deus, ensinando. E o comentário aqui do nosso catecismo diz assim: é uma forte opinião pública contra o impropério blasfemo. Muitas pessoas instruídas e de nível social sequer acham que tomar o nome de Deus em vão seja contrário ao bom gosto, sem falar em considerá-lo moralmente errado. A literatura popular está cada dia mais tolerante com a linguagem irreverente e obscena. São nessas literaturas onde nós também contextualizamos o profanar, o tomar o nome de Deus em vão. Eu achei interessante esse comentário aqui, você estava com ele no estudo nessa manhã, no catecismo, ele diz assim: precisamos encarar o fato de que o verniz cristão da nossa cultura moderna está desgastado. O verniz, vamos trocar por outra colocação, né?
A maquiagem está desgastada. Há um princípio de colapso da fé, dos bons costumes, da boa tradição, do bom ensino, da sã doutrina dentro das nossas igrejas. É por isso que a igreja reformada sempre reforma. A palavra reforma, ela está ligada no seu campo de significados à palavra restaurar. Quem reforma está restaurando. Quem está restaurando está reformando. E o princípio de Deus para com essa igreja, no contexto do pacto, é que essa igreja, esse povo, é um povo que está passando pelo processo de restauração, de reforma. Então, reforma não é algo novo, como eu disse, quando eu iniciei o primeiro domingo desse, falando sobre a reforma protestante. A reforma é algo que está nos anais dessas escrituras. Que está nos anais dessas escrituras não só no Novo Testamento, mas também nos anais dessas escrituras do Antigo Testamento. Tá? Do Antigo Testamento. A gente vai encontrar todo esse princípio dentro de uma doutrina que ela perpassa o Antigo e invade o Novo, da restauração final dos santos. Então, se a gente tem que velar pela boa tradição da reforma, é porque nós estamos velando pela boa, e não tradição, mas pela boa doutrina da restauração final de todas as coisas. Hoje, por exemplo, hoje é o dia do Senhor. Esse dia aponta para quê? Para a restauração de quê? Então, desconsiderar, desvalorizar, não honrar, não valorizar, não zelar, não primar por esse dia significa o quê? Não está nem aí pela restauração da igreja, que é a sua restauração, se você faz parte dessa igreja, que é a igreja de Deus. Porque tudo aponta desde o Gênesis após a queda do homem, Gênesis 3,15, para o ato de restauração final. Reforma para o ato de reforma final. Reforma. Então, reforma, mais uma vez dizendo, não é nada alheia. Ela é algo conhecido do povo da aliança, porque ela faz parte do propósito de Deus para a vida deste mesmo povo. Eu sou o Senhor teu Deus, diz Deus na sua palavra. Amém? Amém. Alguma consideração desse assunto?